dia, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa quarta aula do livro Bless. E hoje nós vamos ver o segundo aspecto aí do nosso Bless, né? Vamos colocar aqui de volta o Bless e a gente vai relembrando, beleza? Bless, que significa abençoar, né? É uma palavra em inglês, significa abençoar. O B a gente já viu na aula passada. Se você quer assistir, vem aqui no card. Assista a aula passada. Gostaram disso? O B, quem lembra o inglês? Begin with prayer. Assim escreve, né? Prayer. Não, é prayer. Eu acho que é prayer. É. Comece com oração. Mas o B, na tradução nossa, é... Buscando o primeiro. Busque, para combinar, né? O B, no nosso acróstico em português. Busque primeiro a oração. Legal, então a gente falou bastante sobre esse aspecto aqui da oração na aula passada. Vocês trouxeram aí, todos estão com os nomes, né? Isso é extremamente importante, pessoal. A gente orar pelas pessoas e ter isso como uma prática, um hábito, realmente. Orar pelas pessoas nominalmente todos os dias. A gente começa a abençoar as pessoas assim, orando por elas intencionalmente. E, em segundo lugar, é o L, né? Que é listen. Certo, galera? Listen, que é lendo, para combinar o L, né? Lendo o outro com a escuta. É com a escuta? Ou é com a escuta, né? Ou por meio, enfim. Então a gente vai falar muito hoje sobre essa questão aqui da escuta. Muito bem. Vocês já se sentiram conversando com alguém e não escutados? Você está conversando com alguém e a pessoa está no celular. Você não está ouvindo, mas parece que não está ouvindo. Aí você está falando, a pessoa não disso. Você tá numa pegada, né? Num assunto, a pessoa emenda um outro. Parece que está no outro. Ou seja, não estava te ouvindo nada, né? Está em silêncio. E como é que vocês se sentem quando vocês estão numa situação como essa? Ignorado sem importância para a pessoa. Ignorado E sem importância. e se sente como se não tivesse importância para a pessoa. Você se sente chateado e você quer parar de falar, né? Você tá falando, o cara não tá ouvindo, você até fica quieto. É horrível, né? Na verdade é muito ruim. E a gente vai se sentir, falar, eu não falo mais, né? Se a pessoa não está me ouvindo. E isso acontece em muitos momentos, assim, às vezes no casamento, né? A pessoa está assistindo televisão, vem o cônjuge querendo conversar, né? Sobre o dia. E às vezes vai falar algumas coisas importantes do dia para a pessoa e aquilo não tem o menor interesse, né, para outra pessoa. E aí o que acontece? A pessoa se sente desconectada e fala assim, beleza, então a gente não vai conversar mais, eu não vou ficar falando com a parede, né? Então, esse é um erro muito grave nos relacionamentos, isso acontece bastante nos casamentos, né? E nos relacionamentos também, de um modo geral, né? A gente vive hoje uma geração que conversa muito virtualmente, né? E é muito ruim esse lance o Caio falou, né? Você está conversando com alguém e a pessoa está no celular, está olhando para o outro lado, não tá conectada ali com você. E isso é algo que a gente precisa levar para a nossa vida também, no nosso relacionamento com as pessoas, né? Se a pessoa não encontra em nós um ambiente de escuta, um ambiente onde ela é ouvida, o que ela vai fazer? Ela vai se fechar, né? Ela vai dizer, então, beleza, essa pessoa não está interessada em mim. Então, o ouvir, a escuta, é uma grande prova de amor.
O amor e a bênção, né, começa com a escuta. A gente, claro, vai começar com a oração, a pessoa nem sabe às vezes que a gente está orando por ela, mas quando a gente tem a oportunidade e dá o nosso ouvido para a pessoa, e é muito louco isso, a gente vive num mundo das pessoas estão absolutamente carentes, vocês concordam comigo? E quando você coloca para ouvir alguém, essa semana mesmo tive uma experiência assim, né? A pessoa encosta, ela não quer parar mais, né? Porque parece que ela não tinha isso, não encontrou em outro lugar para conversar, né? E às vezes a gente fica, né? Nossa, como é que eu faço para acabar essa conversa, né? Mas, porque senão o negócio não tem fim. E isso é bom. A pessoa, se ela encontrou em você um ambiente em que ela pode falar e você vai ouvir, e muitas vezes a gente não precisa nem chegar com uma solução, né? Só o fato de estar ouvindo já é algo que vai fazer a diferença para a vida da pessoa. Então, como nós falamos aqui, né? Nós nos sentimos mal quando não somos ouvidos, e as pessoas, obviamente, também. E ao contrário, a gente se sente bem, acolhido. E quanto mais acolhido a gente se sente, mais a gente vai dar abertura. Então, o ouvir, gente, é algo que realmente faz toda a diferença. A gente, muitas vezes, na nossa prática cristã, tem a tentação de chamar pessoas, por exemplo, para a igreja, para o culto, para a célula, para qualquer que seja a ocasião, mas a gente não parou, né, para ter um relacionamento com aquela pessoa e para ouvir a história daquela pessoa, os problemas daquela pessoa. Ele até conta no livro uma história, né, de um rapaz que conversava muito, falava demais, falava muito. E vocês já conversaram com pessoas assim, que não deixa nem você dar uma entrada na história, ela não respira, né? Fala. E ele falou, eu acho que eu vou conversar com essa pessoa, né? Porque, poxa, é tão ruim. E aí ele chega para essa pessoa e diz, olha, você fala muito, que tal você respirar um pouco, deixar as pessoas participarem e tal? Aí ele falou assim, pois é, eu acabo me empolgando quando eu estou com alguém, porque eu só consigo conversar com alguém no fim de semana. Durante a semana eu só vejo caixa. No trabalho dele, ele morava sozinho, não tinha família, né, amigos, trabalhava fechado num estabelecimento cheio de caixa, então não via gente, né? E quando ele via, ou seja, naquele momento ele parou para ouvir a história da pessoa. E quando ele ouviu a história da pessoa, aquilo ficou, assim, ele teve muito mais empatia, porque ele estava entendendo o que estava acontecendo, né? E, gente, quantas vezes nós fazemos isso, né? A gente chega em determinadas ocasiões julgando, né? Falar, a pessoa fez isso, a pessoa não fez isso, a pessoa fez isso, a pessoa não fez aquilo. Mas quando a gente para ouvir, cara, o que aconteceu com você? Por que você está tendo essa atitude? Por que você se distanciou? E aí a gente vai ouvir a pessoa e a pessoa vai ter a oportunidade de falar e a gente vai perceber, puxa, faz todo sentido agora, né? E cara, isso realmente é uma revolução, né? Então a importância também da gente fazer boas perguntas. No final desse capítulo aí tem 3 quadrinhos maravilhosos sobre perguntas, né? Que a gente pode responder e fazer também. E é muito legal esse quadrinho aí, a gente vai falar sobre ele depois, tá bom? Jesus, ele faz 307 perguntas, ele traz essa informação aí no livro. Jesus faz 307 perguntas e responde apenas 3 delas. Olha que interessante. Jesus faz 307 perguntas e responde apenas 3 dessas perguntas. E ele coloca aqui, tem um quadrinho na página 72 sobre habilidades da escuta. Ele trabalha 4 habilidades na escuta, né? Aí ele fala, o primeiro aspecto aí da história. Você pode perguntar para ele, conte-me a sua história, onde você nasceu, como é que você desenvolveu a sua relação com seus pais, enfim, conhecer a história. O coração, né? Qual é o seu time favorito, seu restaurante favorito, qual é o seu destino de férias preferido. Hábitos, do que você gosta de fazer no seu tempo livre. E a questão da dor, né? Como é que você está lidando com essa situação, a separação dos seus pais? Como é que você está lidando com essa situação que você está vivendo agora, né? Então é interessante, ele trabalha esses 4 aspectos aí, 4 habilidades
a escuta. E aí ele fala também dos ruídos, né? Existem alguns ruídos no processo de comunicação e a gente tem que ficar sensíveis, né, a eles. Podem ter ruídos no ambiente, então a gente está falando aqui, tem um barulho da chuva. Às vezes você está conversando com alguém e tem um barulho de alguma coisa e aquilo tira a sua atenção. O ruído psicológico. Então você está conversando com uma pessoa, mas na verdade a nossa mente está preocupada, está pensando em outras coisas, né? Então são ruídos fisiológicos. Quando a gente está sentindo uma dor, por exemplo, no corpo, tem algum problema e isso prejudica a escuta, né? E os ruídos semânticos ali, às vezes você não está entendendo o que a pessoa está falando, né? A importância de você falar, olha, eu não entendi essa palavra, não sei o que significa, você poderia repetir, e isso vai ajudar aí nesse processo para você para você entender o que a pessoa está falando, né? Porque às vezes a gente deixa a pessoa falar e não está muito preocupado em entender, né? Estou aqui ouvindo, deixa eu pensar em alguma coisa, aproveitar meu tempo, né? Enquanto a pessoa está falando aí. Mas quando a pessoa está falando e a gente, olha, eu não entendi, você pode repetir? Isso demonstra o quê? Que a gente está realmente querendo entender o que a pessoa está falando. Isso é muito legal, é um sinal, isso cria empatia, a pessoa vai querer, legal, a pessoa está tentando realmente entender, né? E eu acho que essa questão aqui do ruído psicológico é algo que, ao meu ver, assim, é o que mais atrapalha, né? Porque a gente pode estar de corpo presente escutando alguma coisa, mas não concentrado naquilo, né? Ele até faz um exercício aqui para a gente, vamos fazer isso agora, ficar alguns segundinhos em silêncio e vocês vão falar para mim o que vocês estão escutando, ok? Beleza? O que vocês ouviram nesses segundinhos aí? O carro, o ventilador. E as pessoas falando lá. E o passarinho. O Pedro falando ali na outra sala, né? Quem ouviu o Pedro falando? O ventilador. Eu ouvi o Pedro falando lá. O carro passando. Oi? O carro passando e o Pedro falando. O carro passando e o Pedro falando. Interessante, né? Então, assim, nesse momento. O pássaro, você ouviu o passarinho também? Agora eu ouvi, mas eu não sabia. Então, Eu ouvi esse. é um ouvido bom. Mas o que ele traz aqui é o seguinte, esses sons estão no ambiente, certo? Mas a gente não estava prestando atenção neles. Quando a gente parou e começou a prestar atenção, a gente começou a ouvir de uma outra forma, né? Um ruído ali na sala, lá fora, etc. e tal. Esses ruídos estão acontecendo nesse momento, mas eu estou falando e espero que você esteja com a atenção voltada para cá, né? E esteja ouvindo o que a gente está falando aqui. Então, é assim que funciona. Às vezes as pessoas estão falando e tem várias formas de falar, a comunicação não verbal, às vezes a forma como a pessoa chega no ambiente, né? O gesticular dela, né? As expressões dela, tudo isso comunica, né? E a gente às vezes não está prestando atenção e a gente não está disponível para escutar. Se a gente não está disponível para escutar, a gente não está disponível para amar. Pega essa. Antes você já estava falando sobre isso, estava pensando que essa escuta que a gente está vendo no Bless é uma escuta que tem que ser uma escuta ativa, né? Porque igual a gente fez exercício agora, a gente parou para ativar a percepção do que a gente estava escutando à nossa volta. E o nosso cérebro, ele é assim, se acostuma com padrões, e aí ele deleta eles do cognitivo, justamente para não ficar sempre um monte de informação. Então, por exemplo, a gente não estava escutando o barulho do ventilador até a gente parar para prestar atenção no barulho do ventilador. E às vezes na nossa vida, a gente é assim com as pessoas. Sempre tem aquele amigo que todo santo dia chega falando, ai, tô meio mal, ai, tô triste. Pô, todo dia fala que tá triste, todo dia. Até que você simplesmente exclui isso da sua cabeça. E você não se importa mais, ou você não se importa em escutar. E às vezes, quando você se coloca ativamente, eu vou escutar essa pessoa hoje. Aí você escuta e você, caramba, olha o que tá passando na casa dela, olha porque ela tá triste, por isso. Você tá fazendo isso ativamente. Então, escutar as pessoas quando você quer discipular, escutar as pessoas quando você quer cuidar delas,
Não é uma coisa tão automática. Vai ter que ser uma coisa ativa, você decidir prestar atenção. Legal, Gabi. Muito bem. Show de bola. Então, ele coloca aqui algo muito interessante, que ele faz eu não vou desenhar o ouvidinho, tá bom? Só vou escrever, porque eu não vou ser muito bom aqui de desenho. Mas ele fala assim, ó, não ouvir mais desconhecer, né? Ou desconhecido, vou colocar desconhecer, tá? Desconhecer. Então, ó, você não está ouvindo a pessoa, você não tem uma atitude de escuta, você não conhece a pessoa porque você não parou, né, para ouvir a história dela. Como nós falamos aqui, né, desses 4 aspectos, da história, do coração, dos hábitos e das dores. Então você não sabe os hábitos que a pessoa tem, você não sabe o que a pessoa sente, a história dela, as dores dela, né, os dilemas dela. Qual é o resultado dessa equação aqui? A pessoa vai se sentir não amada, né? Ou não amado. Se a gente não ouve, se a gente desconhece, não tem amor, né? Não tem essa conexão. E ao contrário, quando ele coloca que quando existe o ouvir e o conhecer, vamos colocar assim, né? O conhecer, a gente se interessa para conhecer a pessoa. O resultado disso aqui é o amor. É a pessoa se sentir amada, né? Mas o ouvir não remete a uma ação. Por exemplo, eu levanto uma demanda para você, uma situação. Se eu amo a pessoa, não vai gerar uma ação da minha parte? Quer que eu dê um exemplo? Sim, Por exemplo, pô, cara, eu tô com uma situação brava lá em casa, mano, nossa, sei lá, briguei com a Lara, nossa, o casamento tá zoadaço, não sei o que, tal, explanou toda a situação e você me ouve tudo bem. Não cabe uma ação. Ah, entendi. Tipo assim, não, beleza, te ouvi muito bem, tchau e benção. Chato, Entendeu? cara. Sim. Pô, não vou orar pra você, vou interceder por você, vou conversar com a Lara, vamos chamar um jantar aqui de reconciliação e não sei o que, entendeu? Então, sei lá, outros casos. Sim. Que exige algo a mais até para você demonstrar realmente o seu amor, né? Fiquei uma hora te ouvindo, nossa, realmente dediquei meu tempo a te ouvir, beleza, tchau e benção. Deixa eu abençoe lá, viu? Seu casamento melhore lá. Sim. Muito bom, excelente. E por isso que a gente tem no Bless, aqui no processo de abençoar as pessoas, aqui no S do Service, é importante que você tem que servir a pessoa. Né? Eu tô dizendo a importância mesmo de ouvir, entendeu? Porque se ficar só ouvindo, fica até meio, pô, velho, o cara é meu psicólogo, o cara não tá me ajudando, só ouvir, eu preciso de mais, entendeu? É o que Jesus fazia, né? Jesus não só ouvia, né? Exato. Não, então, esse é o ponto, porque a gente está falando de um processo, né? O processo de abençoar, se a gente está orando pela pessoa, para que Deus quebre qualquer resistência do coração dela, tire as escamas dos olhos, que ela possa ouvir, né, que as estratégias de Satanás sejam frustradas na vida dessa pessoa. Você está orando ali, nesse cartãozinho tem vários aspectos ali para ajudar na nossa oração. Então, cara, Deus começa a agir, certo? E aí coloca vocês dois juntos numa conversa. O coração da pessoa começa a amolecer, a pessoa começa a falar determinadas situações da vida dela, e a partir dessa escuta, a gente vai para as outras partes aqui, né? E chega um momento que você sabe o que fazer realmente para abençoar a pessoa. Ele conta uma história aqui também de um amigo missionário dele que vai para a Índia e vai para uma população assim bem distante, e aí eles vão com muito dinheiro de uma organização missionária e eles falam assim para a comunidade: olha, a gente pode construir um hospital para vocês, a gente pode construir um centro de apoio, o que vocês quiserem, a gente tem realmente, pode ser um hospital, pode ser uma escola para as crianças, o que vocês querem, a gente pode fazer. Ou seja, eles queriam fazer algo para abençoar, mas primeiro eles perguntaram, né, o que eles queriam receber.
Aí eles falaram assim, nós só queremos um CEP. Queremos um CEP. Aí eles foram descobrir que naquela localidade, quando você não tem um CEP, você não existe. Você não recebe correspondência, você não existe para o governo, né? Então eles queriam um CEP no sentido de que aquela vila fosse reconhecida pelo governo, e isso seria muito melhor para eles do que um hospital, do que uma escola, do que qualquer outra coisa, entende? E o fato deles ouvirem e falar, poxa, isso aí vai ser fácil, mas demorou 2 anos para eles conseguirem aquele CEP para aquela localidade, e a partir de quando eles conseguiram, houve uma revolução naquela vila, né, naquela comunidade. Então a importância de ouvir para que no processo de escuta a gente saiba como servir. Senão a gente corre o risco de servir em aspectos que a pessoa não precisa, o que não vai fazer tanta diferença na vida dela, né? Então a importância da gente realmente ouvir, e essa escuta, ela com certeza, senão a pessoa vai num psicólogo, né? E a gente vê isso, hein? Inclusive no nosso tempo, pessoas assim, despendendo muito dinheiro para pagar alguém para ouvi-la, não é? Que seja um psicólogo, seja um outro psicoterapeuta ou psicanalista, sei lá. Qualquer dessas áreas são pessoas muito procuradas hoje, não é verdade? Porque as pessoas querem ser ouvidas, e o fato de elas estarem ali falando, né? E alguém para ouvi-las, né? E quando elas encontram amigos interessados nela, em ouvir e, claro, atender, cara, isso faz toda a diferença. Eu falar que nesse caso, André, também tem 2 questões. A primeira é que a gente pode pensar na possibilidade de ser uma pessoa que está tentando discipular que não fala também, né? Então você está tentando conversar com ela, e como você está? Tudo bem, amém, obrigada. E não está tudo bem, né? Então você conseguir, em oração, ter essa abertura para a pessoa falar, e aí então você escutar. Tem gente que às vezes não vai chorar a vida para você, sabe? Não vai abrir. E eu acho que uma segunda possibilidade também, e é uma coisa que eu mais tive em experiências com, é de pessoas que às vezes não querem ouvir uma solução, só querem falar. Então, por exemplo, tipo, as pessoas sempre vêm, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, mas é fácil resolver esse problema seu. Você tem que fazer isso, aquilo, aquilo. Acho que é um pouco do que o pastor falou sobre a pessoa querer servir sem saber o que a pessoa está sentindo também. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, sabe? Tipo assim, não que vai ser sempre assim, mas às vezes a pessoa está tão angustiada que ela simplesmente quer que alguém escute ela com amor e não venha com soluções em todo momento. É fácil resolver, vamos assim, 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 assim. Nossa, é fácil resolver sua vida, sabe? Boa, Gabi, verdade. Pode deixar que eu seguro aqui. Uhum. Não, o meu testemunho, na verdade, né? Essa semana eu estava lendo sobre essa prática do ouvido bless, e aí tem um casal de amigos, né? Eu vou chamar a menina de Maria e o menino de João para eu escolher o nome, né? E aí eu orando pela Maria, o Espírito Santo falou assim, ora para que ela continue perseverante no casamento dela, mesmo com a dificuldade, mesmo com o problema. E aí, pelo João, ora para que ele possa de fato se posicionar como homem no casamento dele, e tendo essa experiência de um casamento já falido, eu falei, poxa Deus, então o Senhor me dá as estratégias, né? E aí eu orando e meditando, e aí eu deixei nas mãos de Deus, e teve um tempo que eu estava vendo uma mensagem, o Espírito Santo soprou no meu coração e falou assim, você já escutou eles em algum momento, porque você não sabia, mas já estava fazendo bless há um bom tempo com eles, mas agora eu quero que você tenha uma atitude. Então você leve o meu ensinamento para eles. Eu falei, mas como eu vou fazer isso, Senhor? Ele falou, dê um livro para eles. E aí eu tenho em casa um livro de casamento, que eu não tinha lido ainda, inclusive tinha ganhado o Caio da Camila, eu não tinha lido por conta de outras questões, e eu senti de dar aquele livro para eles e passar esse ensinamento para eles. Eu entrei em contato, pedi para tinha oportunidade de ir lá e conversar com eles, eu fui lá, a gente teve um tempo de conversa, eu presenteei eles com o livro, e aquilo foi para eles impactante, porque é um casal que não conhece Jesus e só recebeu de conselhos de pessoas que não conhecem Jesus, e o que elas falavam termina, larga, destrói esse casamento. E a gente sabe a importância do casamento do Senhor, né? E eu acho que essa foi uma estratégia que o Senhor me deu a partir da oração, de escutar eles, de poder servi-los com o ensinamento que vem de Deus, que seria um livro simples, que dá para aplicar na vida 2. Muito bom, é legal, é isso mesmo. Às vezes ele trabalha isso que você falou aqui no livro também, dessa
Porque muitas vezes a gente vai ouvir a pessoa já querendo encontrar uma solução, né? Querendo já dar uma receita para a pessoa, faça isso. E não, né? Na verdade, o que a gente precisa fazer num primeiro momento é ouvir. E claro que ouvindo abre oportunidades para nós servirmos, né? Mas o fato da gente ouvir com o coração, e ele coloca isso é bem legal, né? Escutar com o coração. Vamos para a Bíblia, pessoal, para a gente ver o que Jesus fez. Lucas 18. Lucas 18, do 35 até o 42, ok? Lucas 18, 35 ao 42. É uma história onde Jesus está passando ali por Jericó, sentido Jerusalém. Ele está indo para a festa da Páscoa. E ao passar, você imagina a multidão, porque há uma festa em Jerusalém, então aquele vucu-vucu, né? Gente para todo lado. E vocês podem imaginar o barulho aí da multidão? E a gente conversando, aquela coisa toda. E Jesus passando. E um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí a multidão começa a achar que ele estava incomodando, né? Os próprios discípulos, fica de boa aí e tal, tá atrapalhando o mestre, para de escândalo, né? Fica de boa aí. E Jesus, ele ouve o clamor, né, daquele cego. Então isso é interessante, né? Jesus, no meio de tantas vozes, né, de tanto barulho, de tantos ruídos, ele ouve, ele escuta alguém chamando, e aí ele vai. Quem abriu aí? Aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Muito bem. Obrigado, André. Então, essa história que a gente já narrou aqui, né? Ele está à beira do caminho pedindo esmolas, vê a multidão, é uma multidão, estão sentindo festa da Páscoa, e começa a gritar, então, sabendo que era Jesus quem estava passando, clamando por misericórdia. Jesus escuta a voz dele, as pessoas, né, hesitavam, né, falando: não grita não. E Jesus vai até ele e pergunta para ele, né? E aí tá uma das perguntas, né, das 307 perguntas que Jesus faz: O que queres que eu te faça? E ele dá a oportunidade. É essa pergunta aí que Jesus faz, né, para aquele cego: O que queres que eu te faça? Então ele dá a oportunidade para aquele homem dizer. E aí o homem diz, né, que ele gostaria de voltar a ver. E Jesus então faz a cura. Então essa escuta de Jesus é muito interessante. O fato dele ir até a pessoa para ouvi-la e fazer uma pergunta. Essas perguntas são muito importantes. Tantas vezes, né, a gente vai ouvir e a gente precisa aprender a fazer essas perguntas também. Estar com alguém e fazer a pergunta: como é que eu posso ajudar você? Como é que você acha que eu posso te ajudar? É uma pergunta, né? E aí você vai saber, se você orar por mim, eu gostaria, seria bom. E você sabe como ajudar a pessoa, né? Então o fato da gente fazer boas perguntas e deixar as pessoas falarem é muito importante. Até a pessoa coloca um problema e a gente pergunta assim: qual é a solução para esse problema? O que você acha que você precisa fazer para solucionar esse problema? E deixar a pessoa desenvolver, né, aquela resposta, porque muitas vezes a nossa posição é: cara, você tem que fazer isso, você tem que conversar com não sei quem, faz isso, vai lá, tarará. O que você acha que deveria fazer? Como é que você acha que eu poderia te ajudar?
como você gostaria que eu orasse por você agora? Né? E quando a pessoa fala, e a gente deixa a pessoa falar e a gente demonstra interesse em ouvi-la, cara, isso é realmente revolucionário. Vai lá, Dani. Que horas são? 10 horas já. É legal. Calma um minuto. Vai. É legal o que o senhor estava falando, e aqui na revista, nas páginas 77, fala que esses são os momentos mundanos da vida, né? Onde você não tem mais a oportunidade de perceber as pessoas. Jesus era bom nisso. Ele percebeu aquele cego, né? Eu estava me lembrando aqui, às vezes que eu fui no mercado e a caixa sempre falava comigo, meu dia tá difícil, tá acontecendo isso. E são momentos mundanos da vida, simples, momentos que você não dá importância. Mas quando você começa a olhar com os olhos de Jesus e ter a perspectiva de Jesus sobre a vida daquela pessoa, você pode ter a oportunidade de fazer essas perguntas e talvez levar um dia melhor para a pessoa se transformar e você gerar um ambiente de conexão e poder usar as ferramentas do Bless. Legal, verdade. Porque assim, muitas vezes a gente pergunta, mas sem querer ouvir, né? E aí, beleza? Tranquilo? Tudo bem? E, mano, na verdade, a gente não quer saber, né? A gente tá com horário, a gente não quer parar para conversar com ninguém, né? Então é uma pergunta retórica, né? Uma pergunta, enfim, de costume, né? De hábitos, né? E agora, quando a gente realmente pergunta para a pessoa, como é que você está? O que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Alguma coisa do gênero, né? E isso realmente faz toda a diferença, como ele coloca, né, a ação de Jesus no cotidiano, né? Jesus, ele passava, assim como foi lá com Zaqueu, vocês lembram que a gente estudou aqui? Jesus estava passando, ele não marcou na agenda, no Google, a agenda dele lá, né, com 2 semanas de antecedência, que ele ia jantar ou almoçar na casa de Zaqueu. É jantar, né? Que ele ia jantar na casa de Zaqueu. Ele não tinha marcado aquilo na agenda. Mas ele passou, viu uma oportunidade e estava disponível para aquilo. Da mesma forma como ele curou esse cego. Então ele não passou por ali por causa daquele cego, mas passando por ali, houve aquela oportunidade de ouvir, no cotidiano ele opera a cura e ele abençoa aquela pessoa. Então é isso que a gente precisa fazer também. Escutar com o coração, e algo que ele coloca muito legal para a gente poder adiantar aí para o final aqui, em Atos 17, em Atos capítulo 17, nós lemos recentemente, né, na nossa leitura bíblica, que vocês estão fazendo, né, pessoal? Tá firme aí, Odete, na leitura? Amém? Amém. Atos 17, 22 a 23, fala de Paulo ali no Areópago com os atenienses, e ele tem um processo de escuta do lugar. Eu acho que isso é bem interessante, né? A gente ouvir o lugar também. A gente pode ouvir pessoas, mas pode ouvir locais. E o Paulo fez isso, né? Para pregar ali aos gregos, ele observa que eles tinham muitos deuses, que eles tinham vários estátuas ali de adoração a outros ídolos, e aí ele vê uma lá, ao Deus desconhecido. 5 minutos, ao Deus desconhecido. E aquilo faz com que ele tenha uma oportunidade, e quando ele vai pregar, ele já faz essa conexão com as pessoas que estavam ali ouvindo. Olha, vocês têm muitos deuses realmente, eu percebi, ou eu ouvi vocês, né? Ele passa, então isso é interessante, ele cria esse vínculo. Falou, eu vi inclusive aqui uma estátua ao Deus desconhecido. E eu vou pregar para vocês a respeito desse Deus que vocês não conhecem. Então ele cria uma janela, porque ele leu o lugar, isso é extremamente importante. E aí, 4 principais aspectos culturais de um lugar. Padecimento. Então, por exemplo, a gente como igreja, né? Ler o nosso bairro. Qual é o lugar, qual é as causas de dor, por exemplo, de padecimento do nosso bairro? Nós temos o índice de criminalidade, de drogas. Qual é a realidade do nosso bairro? E a gente ler e escutar a nossa... Porque a gente fala, não, vamos fazer uma ação, vamos fazer um bazar, por exemplo. Ok, mas será que o bairro precisa de um bazar? Não, vamos fazer uma festa para as crianças. Ok, mas será que o bairro precisa de uma festa para as crianças?
fazer essa leitura, não vão lá no centro comunitário e vamos ouvir quais são as necessidades do bairro. Vamos, como igreja, nos colocar à disposição sobre aquilo que a gente está ouvindo. Talvez a gente ouça, não, o nosso problema aqui é saúde, não tem medicamento, ou a gente pode usar o nosso prédio para vacinação, sei lá. Como é que a gente, ao ouvir, pode servir muito melhor? Faz sentido para vocês? A questão do patrimônio, quem são as pessoas que moram aqui? Qual é o nível econômico? Onde elas moram, né? O poder, quem são as pessoas influentes ao redor? Quem são as pessoas que influenciam, que alcançam mais pessoas? Então a gente está lendo e a gente pode se associar com essas pessoas com mais influência para ter mais influência e alcançar mais pessoas. Quais são os princípios, né? E ler essas questões são importantes, porque tantas vezes a gente pode impor algo e pode ferir algo que vai nos causar prejuízos na vida das pessoas ao invés de bênção. Então esse é um princípio realmente maravilhoso. E aí, pessoal, no final, como eu falei para vocês, tem algumas perguntas aí, que são perguntas muito, muito legais para a gente responder, mas também utilizar, né, para poder fazer. Então, perguntas aí aonde você mora. Você sabe os nomes dos seus vizinhos? Se não, como você pode se apresentar? Quem na sua vizinhança acabou de ter um bebê? Você pode naturalmente oferecer algo, levar uma refeição para viagem ou algo caseiro, ou um pequeno presente ou um cartão? Quem é idoso ou deficiente? Em que eles podem precisar da sua ajuda? Talvez um trabalho no quintal, tarefas domésticas, cuidar de um animal de estimação. Quem tem mais ou menos a sua idade ou está em um estágio de vida semelhante, você pode convidá-lo para o seu espaço ou casa? Existem mães ou pais solteiros ao seu redor? Como eles podem precisar da ajuda de vez em quando? Seus vizinhos se conhecem? Você pode fazer algo para reuni-los? Existem outras pessoas que seguem Jesus na sua vizinhança? Em caso afirmativo, vocês podem se associar para buscar atender as necessidades? Você sabe de aniversários, datas especiais e outros eventos especiais acontecendo? Como você pode ajudar alguém a comemorar? Quem se mudou recentemente? Como você pode ajudar a recebê-lo no bairro? Alguém na sua vizinhança que não tem o perfil da maioria? Como você pode ajudá-los a se sentirem amados e valorizados? Alguém que mora perto de você, que o serviu ou ajudou? Você pode fazer um pequeno gesto para agradecer, um cartão de agradecimento, biscoitos caseiros, etc. Muito legal isso, né? A intencionalidade da gente com as pessoas que moram ao nosso redor. E eu vi, assim, muitos cartõezinhos de vocês, às vezes, assim, uma zona de conforto mesmo. A gente coloca, às vezes, vou botar meu primo, vou botar um familiar. Não que a gente não vá colocar essas pessoas, pessoal, mas o que a gente está sendo desafiado aqui nesse curso é exatamente sair da zona de conforto, né? Abençoar pessoas que a gente se relaciona, amigos da faculdade, amigos do trabalho, amigos que moram, pessoas que a gente nem conhece ainda, né? Mas a gente está começando a orar para conhecer e ser intencional com essas pessoas, às vezes na nossa vizinhança, ou, por exemplo, aqui no trabalho. Ó. Você sabe os nomes dos seus colegas de trabalho? Se não, como você pode se apresentar? Alguém passou por alguma mudança importante em sua vida? Houve uma morte na família de alguém, ou essa pessoa, ou alguém da família está doente? Alguém no seu trabalho acabou de ter um bebê? Você pode naturalmente oferecer algo, levar uma refeição para viagem, algo caseiro, um pequeno presente ou um cartão? Alguém em seu local de trabalho ou escola que não se insere, é diferente dos demais ou sofre bullying? Como você pode ajudá-lo a se sentirem amados e valorizados? Alguém novo no seu local de trabalho, como você pode ajudá-lo a se sentirem bem-vindos? Existem outras pessoas em seu local de trabalho que seguem Jesus ou estão curiosas sobre a fé? Como você pode envolver em conversas sobre fé ou fazer com que saibam que você é um seguidor de Jesus? Você sabe os aniversários, datas especiais ou outros eventos especiais acontecendo? Como você pode ajudar alguém a comemorar? Algum de seus colegas de trabalho sai junto com outro depois do trabalho? Como você pode participar ou iniciar uma reunião? Existem maneiras de apoiar seus colegas de trabalho depois do trabalho? Você tem um colega de trabalho que toca em uma banda ou tem um hobby que você possa apoiá-lo? Existe um colega de trabalho que sempre sai do seu caminho para ajudar a servir você? Como você pode reconhecer a gentileza deles ou expressar a sua gratidão?
Então, bem interessante. E isso aqui é intencionalidade, né? Eu estou num ambiente de trabalho, cara, eu sou um agente de Jesus aqui, e eu vou me relacionar com as pessoas. Eu preciso fazer boas perguntas para criar essas pontes. Eu estou morando aqui, Deus me colocou nesse bairro, eu tenho vizinhos, e, cara, eu saio da minha casa e vou para a igreja. Depois eu vou para o trabalho, vou para a igreja, vou para casa. E não conheço ninguém, né? Qual é o sentido dessa minha vida, dessa minha adoração, né? Dessa minha vida religiosa, se as pessoas ao meu redor eu nem conheço, eu nem sei o nome, né? Quem mora em apartamento, no meu caso, né? Das pessoas ao meu redor, meus vizinhos ao redor. Então a gente precisa realmente se posicionar. E nesse sentido que eu queria incomodar vocês mesmo, tá bom? Às vezes você precisa revisar aí a sua cartelinha, porque às vezes são pessoas, você botou parentes seus, e tudo bem que você tem que orar por esses parentes e tal, mas são pessoas que, sabe assim, já estão no seu convívio, você não tem nenhum tipo de esforço seu para, de certa forma, a praticar o bless com essas pessoas. Então não é isso que a gente quer. Então, especialmente você que tem uma célula, né, ou é líder de célula, os líderes de célula estão em outra sala, né? Mas você, embora a Bia esteja aqui, você é líder de célula, principalmente você. Então, quais são pessoas possíveis para a minha célula? E como é que eu vou ser intencional para realmente alcançar essas pessoas? Porque senão a gente vai desenvolver uma vida cristã, né, de décadas na igreja, e a gente olha para trás e fala, cara, quantas pessoas eu trouxe para Jesus? Quantas pessoas eu realmente influenciei para que tivesse um encontro com Jesus? E às vezes a experiência de olhar para trás, de décadas, e não enxergar ninguém. E isso é realmente bastante temeroso. E outro aspecto que ele traz algumas perguntas aqui é a questão ali dos hobbies, né? Onde você vai com frequência? Academia, eventos esportivos, casa de show, restaurante, cafeteria, bares, livrarias, ligas recreativas? Como você pode conhecer as pessoas que vê com frequência nesse lugar? Você pode aproveitar as oportunidades para tornar o encontro casual em algo significativo? Pode ser um barista, um garçom, alguém que está fazendo check-in na academia ou correndo do seu lado na esteira. Como você pode escutar e expressar carinho para aquela pessoa que você interage regularmente? Como você pode fazer mais do que simplesmente entrar e sair desses lugares sem ser detectado, em vez disso começar a procurar pequenas e grandes maneiras de valorizar, envolver e encorajar as pessoas de lá? Como você pode tornar esse lugar um espaço melhor e mais positivo? Alguém de quem você gosta, por exemplo, o gerente da academia, o barista da cafeteria, os garçons em seu restaurante favorito, gostam de conversar com você? Como você pode escutar e abençoar essas pessoas? Pessoal, muito interessante, né? Então, esse escutar, pessoal, é algo que precisa mudar o nosso comportamento. Então, são pessoas que às vezes estão no nosso cotidiano e a gente, se fizermos boas perguntas, a gente pode criar espaços para diálogos. E ao ouvir as pessoas, ao entender as necessidades dessas pessoas, a gente lá na frente vai ter a oportunidade de contar a nossa história a respeito do que Jesus fez nas nossas vidas. E olha como é louco, né? Em muitos momentos a gente fala sobre evangelismo, e não tem nenhum problema nesse sentido, mas a gente fala de um evangelismo em que a gente vai direto para cá, né? A gente aborda as pessoas para contar a nossa história de salvação, ou para falar de Jesus, ou para botar medo nas pessoas, né? Para que elas vão para o inferno, alguma coisa do gênero. E a realidade é que isso, em muitos momentos, não funciona, né? Não funciona. Não é duradouro. Não que isso seja errado, ok? Não que isso seja errado, e faz parte, né? E a gente precisa fazer em muitos momentos. No entanto, a nossa vida precisa ser uma vida de abençoadores, e a base para isso está lá em Gênesis 12. Assistam as primeiras aulas no card aqui, você pode conferir. Gênesis 12 é o chamado de Deus para Abraão, e nós fazemos parte disso, para sermos abençoadores. Então, assim, eu vou abençoar você, e você vai abençoar as pessoas. Então, é isso, ok? Primeira oração, depois ouvir, escuta. Que nós sejamos bons ouvintes, amém, pessoal? Deus nos use aí para ouvir de coração e sermos intencionais. Se for necessário, revise o seu cartão aí, ok? Revise o cartão.
Hã? Mas eu peguei? Não. Ah. Eu tô aqui procurando. Saia da zona de conforto, pessoal. Se desafie nesse sentido, né? E certamente a gente vai ver Deus agindo. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, por esse tempo que tão especial, Deus, de crescimento, de aprendizado. Realmente reconhecemos, ó Deus, que estamos ocupados demais para ouvir as pessoas, para ouvir sobre os problemas dela, mas queremos, ó Deus, entender que isso é prova de amor, Pai. Que as pessoas se sentirão amadas, ó Deus, quando nós pararmos realmente para fazer boas perguntas e ouvi-las. Usa, ó Deus, cada um de nós para que possamos alcançar pessoas para Ti. Obrigado, Pai, por essa aula, por essa turma, por esse dia. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.